Bem-vindos, bem-vindas para mais um episódio aqui do Utopia Podcast. Depois de algumas semanas em que nós estávamos trabalhando uma grande revisão da matéria de direitos humanos, nós teremos agora uma sequência de vários episódios mais relacionados não à matéria de direitos humanos, mas sim episódios relacionados à justiça criminal de um modo geral. Episódios sobre direito penal, processo penal e execução penal, tendo sempre como uma prioridade tratar aqui de assuntos que são muito debatidos na jurisprudência dos tribunais superiores. E para nós darmos início, assim, a essa sequência de episódios sobre assuntos de justiça criminal, nós vamos tratar de um assunto muito frequente, muito debatido no STF e no STJ, que diz respeito à seguinte questão: quando o juiz está diante de um réu que é acusado de tráfico de drogas, e nós sabemos, imagino que a maioria de vocês sabem, que o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, que nós já já faremos uma leitura, ele estabelece o chamado tráfico privilegiado, estabelecendo um redutor de pena, uma causa de diminuição de pena quando o réu preencha alguns requisitos, principalmente quando se trate de um réu primário, que não está integrado a uma organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas. De modo que a questão que nós veremos aqui é a seguinte: quando o réu não possui antecedentes stricto sensu, ele é tecnicamente primário, mas ele possui, no entanto, registro de atos infracionais de quando era adolescente. O juiz pode considerar esses registros infracionais para afastar o redutor do tráfico privilegiado de drogas, ou, diversamente, o que aconteceu na adolescência, o que aconteceu na justiça criminal juvenil, deve ser absolutamente esquecido quando esse adolescente se torna adulto. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para que fique melhor, que nós façamos a leitura de alguns pontos importantes sobre essa matéria. E o que eu vou compartilhar aqui é um modelo de petição de recurso para um tribunal contra uma sentença condenatória em que o juiz tenha considerado esses antecedentes infracionais para afastar a figura do tráfico privilegiado. É um modelo de petição que eu preparei e disponibilizei exclusivamente para os assinantes do Tudo de Penal. Antes, porém, tenho a dimensão do quanto esse assunto é relevante de um ponto de vista prático. Isso porque quando o juiz deixa de aplicar o redutor do tráfico privilegiado de drogas, a pena automaticamente será uma pena mais expressiva. Ficará quase que impossibilitado fixar um regime inicial diverso do fechado. Ficará igualmente inviabilizada a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, já que a pena mínima que o juiz poderá aplicar será de 5 anos, enquanto o juiz somente pode substituir a pena privativa de liberdade pela restrição de direitos, no caso de penas até 4 anos. Antes ainda de nós irmos aqui para o slide, é oportuno que nós comentemos sobre o seguinte: é muito frequente que se aponta o seguinte: os governos do PT, os governos Dilma e Lula, não adotaram uma boa política em matéria de criminalização das drogas. Essa é uma meia-verdade. Por que é uma meia-verdade? De fato, os governos do PT não podem se orgulhar de ter adotado uma política criminal adequada em relação ao comércio ilegal de substâncias entorpecentes. Eu respeito a sua opinião, se eventualmente for divergente da minha, mas, para mim, a minha compreensão sobre o assunto é que não dá certo. Não deu certo a criminalização do comércio de drogas. O Estado gasta um orçamento imenso com policiamento, estrutura do poder judiciário e, principalmente, prisões para dar conta desse grande encarceramento das pessoas que comercializam drogas.
Isso não significa nos entusiasmarmos com o porte de drogas para consumo pessoal, mas apenas e tão somente compreender que o assunto deve ser tratado como um problema de saúde pública e não como um problema penal. Simplesmente não deu certo em nenhum lugar do mundo e não tem como dar certo. Caio, mas e se as penas fossem mais expressivas? Em alguns países do mundo, a pena para o tráfico de drogas é a pena de morte. E mesmo isso não contribui expressivamente para a redução dos casos de tráfico de drogas. Não adianta. Tratar o comércio de drogas como um problema penal somente é bom para as próprias organizações criminosas. Isso porque a clandestinidade, a ilicitude, torna a mercadoria que elas vendem mais escassa e mais cara, transformando as organizações criminosas quase que em um poder paralelo ao do Estado. Isso também não significa. Eu não tenho a utopia que algumas pessoas possuem, no sentido de que descriminalizou hoje, amanhã já será uma maravilha. Não. O comércio ilícito, ele continuará existindo depois da descriminalização do comércio de drogas. E continuará existindo porque o mercado paralelo existe em outras várias formas de comercialização de outros produtos. Serão produtos mais baratos, menos com uma atenção menor no processo de fabricação. Então, a descriminalização não irá acabar definitivamente com as organizações criminosas, mas me parece que irá sim contribuir para que o Estado brasileiro desvie o rumo dessa política que definitivamente não deu certo, voltando à política dos governos do PT. A Lei 11.343, do ano de 2006, que revoga uma lei da década de 70 do século passado, ela aumenta a pena do crime do tráfico de drogas. Embora ela passe a compreender o usuário, sim, como ainda um problema penal, o artigo 28 não descriminalizou a figura do porte de drogas para consumo pessoal, mas pelo menos impossibilitou que se prenda o usuário. Mas ela aumentou, essa lei de 2006, a pena do tráfico de drogas, cuja pena máxima é de 15 anos. Uma pena obscena, uma pena absurda para um crime que não é praticado por meio de violência e grave ameaça. Em que pese, é claro, tudo aquilo que está no entorno de organizações criminosas envolva, sim, múltiplas violências e grave ameaças. Mas os governos do PT, em especial o governo Lula, que estava em 2006, quando foi adotada essa lei, teve uma preocupação de estabelecer uma forma de tratar aquele, digamos, traficante de primeira viagem, que está iniciando, ou que é um pequeno traficante, um pequeno varejista do comércio ilícito de entorpecentes, estabelecendo uma causa expressiva de redução de pena no parágrafo 4º. A intenção, portanto, do legislador daquele Congresso Nacional e também do governo Lula foi nitidamente a de compreender, de estabelecer uma distinção de organizações criminosas já devidamente consolidadas, que conseguem um poderio maior daquele traficante de primeira viagem. Isso, no entanto, não convenceu o Poder Judiciário. Tanto que, conforme eu disse lá no início, uma das questões mais debatidas nos tribunais superiores diz respeito a um afastamento indevido dessa minorante de pena por juízos de primeira e de segunda instância. O Poder Judiciário, como uma agência do sistema penal, uma agência jurídica do sistema penal, majoritariamente aposta, apesar de todas as estatísticas, aposta que a guerra contra o tráfico de drogas deve ser feita predominantemente por meio do direito penal. E trabalha, assim, uma interpretação que inviabiliza, inclusive, as partes da lei de 2006 que buscavam compreender aquele traficante inicial
como um problema que não deve ser o mesmo problema das organizações criminosas já devidamente consolidadas. Por isso que há muita discussão em torno da aplicação dessa causa de diminuição de pena do parágrafo 4º. Hoje nós iremos tratar aqui apenas de um dos vários problemas relacionados a essa minorante de pena. Eu vou projetar a tela aqui para vocês, para mostrar uma tela do Word. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Só um segundo. Pronto. O que vocês estão vendo aí na tela é um modelo de petição. Vocês que me acompanham não só pelo Spotify e demais tocadores de podcast, mas também aqui pelo YouTube. Vocês estão visualizando um modelo de petição, este é o modelo número 11, que eu crio especificamente e exclusivamente para os assinantes do Tudo de Penal. Não vou aqui comentar essa estrutura de peça com vocês, vou apenas usar o texto como base de informação para essa minha aula. Pois bem, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Vejam, é uma causa de diminuição de pena que pode se revelar muito expressiva. De 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. O que acontece diante deste cenário? Vou interromper o compartilhamento. Muitos juízes e muitos tribunais foram convencidos pelos tribunais superiores que antecedentes infracionais não podem influenciar na dosimetria da pena, não configuram reincidência e também não configuram mau antecedente. Mas para muitos juízes e tribunais, esse registro de antecedentes infracionais pode sim ser invocado como um fator objetivo para se considerar no caso concreto que o réu, agora como adulto, se dedica a atividades criminosas, já que, quando adolescente, ele praticou atos infracionais. Nós vamos ver aqui primeiro o entendimento do STJ e depois o entendimento do STF. O entendimento do STJ já corrige substancialmente alguns entendimentos mais equivocados das instâncias inferiores, porque estabelece alguma forma de limite à consideração desse registro de antecedentes infracionais. Mas o entendimento, pelo menos, que me parece que está se tornando majoritário no Supremo, que veremos logo mais, veda em absoluto a utilização de antecedentes infracionais no processo como adulto, inclusive para afastar o redutor do tráfico privilegiado de drogas. Vamos aqui de novo na tela para eu mostrar para vocês o entendimento do STJ. Conforme a jurisprudência do STJ, e aqui nós temos um entendimento da terceira seção, ou seja, que consolida a jurisprudência das turmas criminais. No julgamento do ERESP 1.916.596, relatora para o acordo a ministra Laurita Vaz, terceira sessão, setembro de 2021. Abro aspas, entendimento do STJ. O histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentado nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. Ou seja, o STJ admitiu sim a invocação de antecedentes infracionais para constatar que o réu, agora como adulto, se dedica às atividades criminosas e, por isso, não terá direito a essa redução de pena. O STJ, porém, fixou 3 requisitos para que os antecedentes infracionais possam ser invocados. Os antecedentes infracionais,
devem ser graves, de modo que, se o réu como adulto, processado por tráfico de drogas, possui um antecedente de ato infracional análogo ao crime de furto, de receptação, de estelionato, de uma lesão corporal leve, neste caso, esse antecedente infracional não poderá ser invocado para afastar depois o redutor do tráfico privilegiado, porque não se trata de um ato infracional análogo a crime grave. Segundo requisito, o registro de ato infracional deve estar adequadamente e suficientemente comprovado no processo do réu como adulto. Deve constar a certidão que houve uma efetiva responsabilização por aquele ato infracional. Terceiro requisito, não menos importante, deve haver uma proximidade temporal entre o crime praticado pelo réu quando adulto e o ato infracional praticado pelo mesmo réu quando adolescente. Em conclusão, se o réu processado pelo crime de tráfico de drogas, quando está com 19, 20 anos, registra, porém, um ato infracional de quando possuía 13 anos. E quando ele tinha 13 anos, ele praticou um ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, ou mesmo a um crime mais violento, como o crime de roubo. Neste caso, o ato infracional, o registro infracional, não poderá ser invocado, porque não há uma distância temporal razoável entre o registro infracional e o crime praticado quando adulto. O entendimento do STJ, portanto, ele avançou bastante em relação ao entendimento que vinha sendo adotado nas instâncias inferiores. Já contribuiu, assim, para que o redutor do tráfico privilegiado possa ser aplicado em inúmeros casos em que ele não seria. Mas o entendimento do STF ainda é mais benéfico para o réu. O STF, principalmente a segunda turma. Na segunda turma é um entendimento que está, eu diria, já razoavelmente bem consolidado. Na primeira turma, ainda há precedentes contraditórios, mas há uma boa parte de precedentes que, assim como a segunda turma, não admite. Não admite em nenhuma hipótese invocar ato infracional pretérito para afastar o redutor do tráfico privilegiado de drogas. Nesse entendimento majoritário do STF, estabelece-se uma espécie de linha demarcatória. A partir da maioridade, deve ser esquecido o histórico de atos infracionais. O adolescente, quando passa para a maioridade, tem esse direito a que o seu histórico infracional seja esquecido. Tanto não pode resultar em aumento de pena, como também não pode prejudicá-lo afastando uma causa de diminuição de pena, como é a do tráfico privilegiado. Vamos de novo aqui na tela para que eu mostre para vocês alguns precedentes do STF. Compartilhando a tela, vejamos o entendimento do STF. Decisão da segunda turma do ano de 2020. Eu vou, para você que está no YouTube, você consegue visualizar o número do julgado. Eu sempre, porém, farei a menção para quem está acompanhando pelos tocadores de podcast, só pelo áudio, para se quiserem também anotar o número dos julgados. Um julgado relatado pela ministra Carmen Lúcia. A prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois o adolescente não comete crime nem recebe pena. Como disposto no ECA, as medidas aplicadas são socioeducativas e visam a proteção integral do adolescente infrator. Mais um precedente relatado pela ministra Carmen Lúcia, da segunda turma do STF. Agravo regimental no HC 193.816. A prática de atos infracionais, aqui ela apenas repete o precedente anterior. Vamos para outro julgado, ainda da segunda turma, relatado pelo ministro Edson Fachin. Agravo regimental no HC 202.574. A causa de diminuição de pena, prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas,
nem integre organização criminosa. Na linha dos precedentes dessa colenda segunda turma, a menção a atos infracionais praticados pelo agente não consiste em fundamentação idônea para afastar a minorante em exame. Esse entendimento está em consonância com o sistema de proteção integral assegurado a crianças e adolescentes no nosso ordenamento jurídico. Vamos agora para a primeira turma do STF. HC 114.747, relatado pelo ministro Roberto Barroso. A causa especial de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, não pode ser indeferida exclusivamente com base em ato infracional informado pelo paciente em seu interrogatório. Outro julgado da primeira turma, relatado pela ministra Rosa Weber, agravo no HC 214.089, de junho de 2022. A jurisprudência deste STF é no sentido de que a existência de registro pretérito de atos infracionais não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do artigo 33. Trago ainda, aqui nesse modelo de petição, que vocês visualizam aí na tela, mais precedentes da segunda turma, uma decisão recente de dezembro de 2022, relatada pelo ministro André Mendonça, no agravo no HC 217, 323 e outras decisões. E eu ainda menciono, nesse modelo de petição, para que de fato ele fique muito completo para os assinantes do Tudo de Penal, duas decisões monocráticas no âmbito do STF. Duas decisões monocráticas que corroboram esse entendimento, mas que trazem fundamentos mais completos. Uma decisão do ministro Edson Fachin e uma decisão do ministro André Mendonça. Nessa decisão monocrática do ministro Edson Fachin, no RHC 224.821, decisão monocrática de 10 de fevereiro, agora, do ano de 2023, o ministro Fachin afirma o seguinte, vocês que estão acompanhando na tela, estão vendo que é um trecho mais extenso, para que nessa sua petição você busque, de fato, convencer o julgador do acerto dessa tese. Em determinado momento, o ministro Fachin afirma o seguinte, sem dúvida, crianças e adolescentes envolvidos na atividade de tráfico de drogas são, em verdade, vítimas da criminalidade e da ineficiência do Estado, da família e da sociedade em protegê-los e assegurar-lhes os direitos fundamentais. O fato de se tornarem adultos que persistem na conduta ilícita torna evidente a incapacidade de atuação desses atores e a vulnerabilidade desses jovens à época em que eram inimputáveis. Uma outra decisão monocrática, como eu disse, é uma decisão monocrática do ministro André Mendonça no STF, no HC 223.791, de maio de 2023, em que ele menciona, igualmente, é um trecho um pouco mais extenso, eu vou ler apenas essa parte que eu destaco. Nas palavras do ministro André Mendonça, assim, existem ao menos duas razões pelas quais considero ser inadequado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base na prática anterior de atos infracionais. A primeira diz respeito à dogmática penal. Se adolescente não comete crime, contraria a lógica agravar-lhe a pena, atribuindo-lhe juízo de maior culpabilidade em virtude de atos cometidos enquanto se encontrava fora do alcance da norma penal. E a segunda razão é o especial âmbito de proteção às crianças e aos adolescentes, delineado no ordenamento jurídico pátrio a partir do artigo 227 da Constituição Federal. Por isso, o entendimento do STF, nós podemos aqui também mencionar, ele se alinha à compreensão do direito internacional dos direitos humanos sobre um aspecto muito importante da justiça criminal juvenil, que diz respeito ao esquecimento dos antecedentes infracionais, ao esquecimento dos antecedentes infracionais. Neste sentido, percebam o quanto essa peça é bem fundamentada. Não é só uma peça de estrutura que você vai encontrar facilmente na internet. Não é uma peça que você vai ditar lá para o ChatGPT, redija para mim uma peça de apelação para o tribunal contra a sentença que afastou o redutor do tráfico privilegiado porque o réu registra antecedentes infracionais.
Aqui é uma petição pronta para o seu manuseio, na sua prática profissional e também nos seus estudos para concurso. Vejam só o que estabelece as regras de Beijing, que são as regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça da infância e da juventude, que foram adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A regra 21, parágrafo 2º, assim estabelece: os registros dos jovens infratores não serão utilizados em processos de adultos, em casos subsequentes que envolvam o mesmo infrator. Ora, os registros dos jovens infratores não serão utilizados. Aqui não é um corte temático, não serão utilizados apenas para exasperar a pena, para agravar a pena, para impor um regime diferenciado. Não podem ser utilizados. É um documento de natureza soft law, adotado, porém, pelo órgão mais plural da ONU, que é a Assembleia Geral das Nações Unidas. Nesse sentido, para que não precisamos ir muito além neste episódio do podcast, para que ele não fique muito extenso para vocês, eu menciono também na petição o entendimento do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Menciono também o entendimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no sentido ainda deste esquecimento dos atos infracionais quando o jovem alcança a maioridade. O ex-ministro do STJ, Nefe Cordeiro, no seu voto apresentado no RHC 63855, ele resumiu muito bem a questão. O ministro Nefe Cordeiro afirmou o seguinte: a vida na época da menoridade não pode ser levada em consideração para quaisquer fins no direito penal. Com isso, vocês também enxergam na tela a conclusão que eu coloquei para avançar aqui para os pedidos. Assim, considerando o impacto político criminal, do afastamento da causa de diminuição de pena, do tráfico privilegiado, que torna o crime hediondo, com consequências para a dosimetria da pena e para a sua execução. Vamos lembrar, tráfico privilegiado de drogas não é crime hediondo. Causando maior e desnecessário encarceramento em matéria de drogas, a defesa espera que este tribunal alinhe-se ao entendimento do STF e do direito internacional dos direitos humanos para reformar a sentença do juízo de primeira instância. Finalmente, nós temos a parte reservada aos pedidos. Conforme eu disse, um modelo de petição exclusivo para os assinantes do Tudo de Penal. Para encerrarmos esse episódio do nosso Utopia Podcast, se você ainda não conhece a assinatura do Tudo de Penal, você vai identificar na descrição desse episódio um link para você conhecer todos os detalhes da assinatura. Neste momento, eu vou mostrar para vocês também aqui na tela. Nós já temos neste momento, deixa eu ver se vai dar certo. Perfeito. Essa é a área do assinante do site do Tudo de Penal. Nós temos informativos de jurisprudência quinzenalmente, muito melhores e mais completos do que os informativos oficiais do STF e do STJ. Nós temos aulas gravadas por mim sobre variados assuntos. Nós já temos, hoje, 22 de maio de 2023, quando gravo esse episódio para vocês, 19 aulas, incluindo um curso completo sobre a audiência de custódia, que foi da aula 11 até a aula 16. Temos também aulas sobre como pesquisar jurisprudência internacional, compensação de pena ilícita, aulas sobre o pensamento do Zaffaroni. A última aula, para celebrar o Dia da Defensoria, foi sobre o papel do defensor público no processo penal. Temos também os modelos de petições, que eu fiz menção aqui durante esse episódio. Nós já temos, nesse momento, 11 modelos de petição, sendo que o modelo número 11 trata justamente do assunto deste nosso episódio. Recurso de apelação contra a sentença que afastar o tráfico privilegiado com base em antecedentes infracionais. Por apenas R$ 14,90 mensal, eu vou repetir, apenas R$ 14,90 mensal, você tem acesso a todas essas funcionalidades exclusivas do Tudo de Penal. Eu espero que você tenha gostado. Um abraço, bons estudos e até o nosso próximo episódio.